Olá a todos, sejam bem-vindos e hoje é o final. Hoje é a última aula do ano de vocês de História, né? Infelizmente, né? Alguns estão tristes, outros estão felizes, mas é assim mesmo. E para terminar de uma forma totalmente diferente, né? Eu trouxe para vocês hoje um vídeo sobre esse que vai ser o último assunto de vocês desse ano, né? Hoje nós vamos estudar sobre o ataque de 11 de setembro. E nada melhor do que para falar sobre esse ataque de 11 de setembro do que eu trazer para vocês um vídeo de um canal famoso que tem no YouTube, que é do canal Nostalgia, né, que é dirigido por Felipe Castanhari. Ele que tem até agora uma série nova na Netflix, né? Então, ele que eu espero um dia me tornar um professor de história tão bom que nem ele, né, um conhecedor de história, nele que sabe contar e explicar de uma forma tão bem sobre a história. Então fiquem vocês à vontade de conhecerem o canal Nostalgia História, né, e também todos os outros canais de Felipe Castanhari, e vejam este vídeo que resume tão bem a história que aconteceu por trás do ataque de 11 de setembro. Daqui a pouco eu volto. Você sabe a história por trás dos atentados de 11 de setembro? Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Castanhari e o Nostalgia História está de volta, sim, mas de uma forma diferente. Como eu percebi que vocês estão curtindo muito a nossa playlist de história, eu resolvi criar um quadro de história um pouco mais rápido de se produzir. O Nostalgia História, como vocês conhecem, irá continuar, sim, normalmente, abordando momentos grandiosos da nossa história, né, naquele formato, com 1 hora, 2 horas de vídeo, vai continuar. Já o Nostalgia História Pocket vai ser um pouco mais curto, mais rápido, abordando temas mais específicos e explicando ele de maneira simples, como eu já faço aqui. E me siga também lá no Instagram, @FeCastanhari, porque lá no Instagram eu faço sempre as pesquisas de temas, e os temas mais votados são os que se transformam em vídeo. Então, por favor, me ajude a escolher os temas dos vídeos me seguindo lá no Instagram, @FeCastanhari, sempre que eu fizer a pesquisa lá, vote. E para marcar a estreia do quadro, a gente escolheu um momento bastante recente na história do mundo, o atentado de 11 de setembro. Assim, todo mundo sabe o que aconteceu, mas aqui você vai entender a história por trás disso. Por que na manhã do dia 11 de setembro de 2001, as pessoas olharam para o céu e viram isso aqui. Bem, você já deve estar cansado de saber o que aconteceu depois desse momento. O ataque de 11 de setembro é um dos acontecimentos mais importantes da nossa época. O atentado deixou quase 3.000 vítimas e literalmente mudou a história do mundo. Para muitos historiadores, foi o acontecimento que marcou o começo do século XXI. Não é à toa que ele é discutido até hoje. Aliás, existem várias teorias da conspiração a respeito disso. Dizem que o Osama Bin Laden era agente da CIA, que o Pentágono não foi atingido por um avião, e sim por um carro-bomba, e que muita gente fala que as torres gêmeas não caíram por causa dos aviões, e sim porque elas foram implodidas de propósito. Uma congressista norte-americana até mesmo afirmou que o governo sabia do ataque, mas deixou tudo rolar porque uma guerra no Oriente Médio ia beneficiar as famílias de Bush e Bin Laden, que são parceiras de negócios. No final, né, essa congressista não se reelegeu e perdeu o cargo, e a imprensa nunca mais tocou no assunto. Bem, talvez algumas dessas teorias possam até fazer algum sentido, mas eu não quero falar delas aqui. Muita gente não faz ideia do porquê do ataque. Isso não pode ser resumido como o Bin Laden era louco e não ia com a cara dos Estados Unidos, porque não foi tão simples assim. Para entender o 11 de setembro, você precisa conhecer a história recente do Oriente Médio. Além disso, precisamos entender melhor a vida de Bin Laden, que serve como um guia de muita coisa que rolou na região nas últimas décadas. Bin Laden era filho de um milionário da Arábia Saudita, né, e começou a se envolver com política no final dos anos 70. Só que quando a gente pensa no Bin Laden, né, o termo se envolver com política não significa se filiar a um partido e se candidatar para algo, não. Para ele, se envolver com política quer dizer pegar em armas. Não é essa no caso. Para vocês entenderem, no final da década de 70, a União Soviética invadiu o Afeganistão e o Bin Laden estava no meio dos caras que pegaram em armas para combater os invasores. E aí, quando os soviéticos foram obrigados a ir embora do Afeganistão em 1989, o Bin Laden já era um herói de guerra naquela região. Isso aconteceu na Guerra Fria, né? E os rebeldes enfrentavam os soldados soviéticos com o apoio dos Estados Unidos, que montaram a Operação Ciclone para dar grana e armas para esses caras. Então, né, aquela história de que o Bin Laden, né, teria sido treinado pela CIA é um pouco de exagero, mas ele era sim ajudado, mesmo que indiretamente, pelos americanos. Só que o Bin Laden estava cagando para a briga entre Estados Unidos
Unidos e União Soviética? O negócio dele era defender o islamismo. Por isso, ainda no final dos anos 80, ele uniu vários grupos de guerrilheiros islâmicos e formou a famosa organização Al-Qaeda, cujo nome pode ser traduzido como a base. E ele formou a Al-Qaeda principalmente para lutar em nome da sua religião. The victory electrifies the world of radical Islam, and the men who fought the Battle of Jaji with Bin Laden and Azzam become the nucleus of a violent new force. It becomes known as the Base. In Arabic, the name is Al-Qaeda. Esse fanatismo religioso se mistura também com política. O terrorismo islâmico cresceu nas últimas décadas porque os extremistas nunca aceitaram a interferência de países ocidentais no Oriente Médio. E eles usaram o radicalismo religioso para combater isso. Esse é o Islã anti-ocidental, que é autoritário e muito preconceituoso. E isso é algo essencial para entender não só o 11 de setembro, como também o mundo atual. Depois da queda do Império Turco-Otomano no final da Primeira Guerra Mundial, vários países foram criados naquela região. Só que esses países eram controlados pela Inglaterra e França, que dividiram o território do jeito que eles queriam e cagavam, né, para os povos da região. Então é importante que você entenda uma coisa: na maioria dos países do Oriente Médio não existe um povo único árabe em cada país, mas sim vários grupos diferentes, e cada um descende de uma tribo antiga de uma região. E muitas vezes um grupo não tolera os outros por causa de tretas antigas, ou porque você tem várias religiões e muitas delas com correntes diferentes de pensamento convivendo no mesmo lugar. E para piorar um pouquinho mais, os países ocidentais continuaram se metendo na região. Isso ficou ainda mais intenso com a globalização. E você acha que os Estados Unidos e Rússia estavam preocupados, né, com essa galera do Oriente Médio? Não! Eles se metem o tempo todo na região, e sempre que isso acontece, você pode ter certeza que tem petróleo no meio da conversa. E não é à toa, né, que o lugar é um barril de pólvora. Claro que esse é um jeito rápido de colocar as coisas, mas essas são de fato as principais causas da maior parte das guerras no Oriente Médio. Não todas, mas a maior parte delas. Só que para esse vídeo, o conflito que importa rolou em 1990, quando o Iraque, que era comandado pelo Saddam Hussein, invadiu o Kuwait. Os poços de petróleo da Arábia ficam perto do Kuwait. Então o mundo inteiro ficou em choque, porque se o Saddam capturasse também esses poços árabes, ele seria o dono da maior reserva de petróleo do mundo. Por isso rolou uma reunião de vários países para declarar guerra ao Iraque. E tudo isso liderado, é claro, pelos Estados Unidos e com o apoio da ONU. Essa, né, é a famosa Guerra do Golfo, ou como também ficou conhecida, Operação Tempestade no Deserto. Nessa época, o Bin Laden procurou o rei da Arábia Saudita e exigiu que o país fosse defendido somente por muçulmanos. Só que o rei não quis nem saber e abriu as portas da Arábia para soldados americanos. Então o Bin Laden, é claro, ficou puto e começou a criticar o governo. Aliás, ele chegou tanto o governo que acabou sendo expulso da Arábia e foi morar no Sudão, na África. Lá no Sudão, ele se aproximou de grupos extremistas islâmicos da África e financiou vários atentados. Um deles foi uma tentativa de assassinato do presidente egípcio, só que o plano não deu certo e alguns países árabes e os Estados Unidos começaram a fazer pressão em cima do governo do Sudão, que foi obrigado a expulsar o Bin Laden do país. Mais uma vez, Bin Laden expulso de um país. Isso tudo rolou em 1996, né? E o Bin Laden voltou para o Afeganistão. Só que esse período na África foi meio que determinante para que ele se tornasse o Bin Laden famoso, que todo mundo conhece. Não porque ele começou a participar de atos terroristas, e sim porque ele mudou o seu modo de pensar. Até ele ser expulso para África, né? O problema do Bin Laden era só a família real da Arábia Saudita, que ele odiava e via como decadente e vendida para o Ocidente. E olha que a família dele era muito amiga da família real saudita, né? E fez fortuna graças a essa amizade. Imagina só se eles não fossem amigos. Mas aí, né, ele decidiu que precisava acabar com a influência ocidental em todos os países islâmicos e criar uma enorme nação muçulmana. Aí ele passou a ver como inimigo todo mundo que não era sunita, que era a corrente do islamismo que ele seguia. Ou seja, para ele os grandes vilões eram os islâmicos xiitas, que é da corrente contrária que ele seguia, os judeus e também, obviamente, os países ocidentais. Para todo terrorista que se preze, precisa de duas coisas: uma grande causa e um grande inimigo. A causa ele já tinha, e o inimigo, bem, aí era só ele escolher quem ele odiava mais. Então vamos ver o que estava acontecendo no Oriente Médio em 1996. O conflito com o Iraque tinha terminado em 91, né? Mas milhares de soldados dos Estados Unidos ainda continuavam na Arábia
Arábia Saudita. Segundo o governo americano, os caras estavam lá para lidar com partidários do regime de Saddam Hussein, que continuou no poder no Iraque até 2003. O Iraque também continuava sofrendo uma série de exigências financeiras e embargos comerciais da comunidade internacional. Quando isso começou, a ONU e os Estados Unidos afirmaram que o objetivo era acabar com as armas iraquianas de destruição em massa. Só que já havia passado anos desde o início da guerra e nada havia sido encontrado. Enquanto isso, a economia no país estava cada vez pior. E a aliança entre Estados Unidos e Israel continuava rolando de vento em popa. Os laços de amizade entre os americanos e os israelenses são históricos, políticos e culturais. E como os Estados Unidos precisavam de um aliado forte no Oriente Médio, o Estado de Israel sempre foi esse amigo fiel. Isso era o que rolava no mundo, né? Mas o Bin Laden tinha uma maneira própria de enxergar tudo isso. Para ele, as tropas americanas não continuavam na Arábia Saudita para proteger o país da ameaça do Saddam Hussein, e sim para transformar o país numa colônia dos Estados Unidos, bem no meio do mundo islâmico. E tem um problema pior: a cidade de Meca, capital mundial do islamismo, fica na Arábia Saudita. Para Bin Laden, os americanos ali na sua terra sagrada corrompiam a sua religião, e isso era inaceitável. Outra coisa, o Bin Laden achava que os embargos comerciais contra o Iraque não tinham nada a ver com armas de destruição em massa, e sim com um plano dos Estados Unidos para massacrar o povo iraquiano, que é quase todo composto por muçulmanos. Terceiro, os árabes e os israelenses se odeiam. E essa briga é muito antiga, e um dos principais motivos é que eles disputam terras que os dois lados acreditam que são sagradas. Então, pro Bin Laden, quem é aliado de Israel também é seu inimigo. Ou seja, os Estados Unidos estavam no meio de tudo aquilo que o Bin Laden odiava. Então, foi fácil para ele escolher o seu grande inimigo. E a gente pode dizer que foi aí que os atentados de 11 de setembro começaram a nascer. Em 1996 e 1998, o Bin Laden emitiu duas Fatwa, que são decretos islâmicos declarando guerra aos Estados Unidos. No primeiro, ele exigia que os americanos abandonassem lugares sagrados do islamismo. No segundo, ele, junto com outros líderes islâmicos radicais, autorizava a morte de americanos e judeus em qualquer lugar do mundo. Então, né, a história, claro, vai contar que o Bin Laden declarou guerra aos Estados Unidos, mas na cabeça dele a coisa era diferente. Pro Bin Laden, os Estados Unidos já tinham declarado guerra ao islamismo. Quando esses decretos rolaram, o grande vilão que existia no Oriente Médio, ao menos para mídia ocidental, ainda era Saddam Hussein. Mas alguns meses depois do decreto religioso de 1998, um atentado rolou com as embaixadas americanas no Quênia e na Tanzânia, explodindo no mesmo dia. Car bombs exploded outside the U.S. embassies in Nairobi and Dar es Salaam on the morning of August 7th, 1998. The attacks killed more than 200 people and injured around 5,000, mostly African civilians. Em 2000 foi a vez de outro atentado contra um navio militar norte-americano que estava no Iêmen. E por trás desses ataques estava quem? O Bin Laden, que já havia se tornado um dos terroristas mais procurados do mundo. E ninguém sabia que o cara tinha um plano ainda mais ousado. Só que, para isso, a gente precisa falar rapidinho de um cara chamado Khalid Sheikh Mohammed. Todo mundo se lembra do nome do terrorista, né? Khalid Sheikh Mohammed. Afinal, é impossível esquecer o homem por trás do terror que rolou em 15 de janeiro de 1995. O dia começou com a notícia do assassinato do Papa João Paulo II. Ele estava visitando as Filipinas e morreu devido a uma explosão causada por um terrorista disfarçado de padre que fez um ataque suicida com uma bomba. O mundo nem teve tempo de entrar em choque, né? Poucas horas depois, 11 aviões que viajavam entre os Estados Unidos e a Ásia e estavam lotados de passageiros explodiram quase que simultaneamente. Foram cerca de 4.000 pessoas mortas. E o terror, infelizmente, ainda não havia acabado. Todo mundo ainda estava tentando entender o que estava acontecendo quando um pequeno avião carregado de explosivos se chocou com o quartel-general da CIA, deixando mais de centenas de mortos. Foi um dia negro na história da humanidade e que certamente nunca será esquecido. Ou melhor, esse dia nunca seria esquecido se tivesse acontecido. Tudo isso foi um plano enorme chamado Operação Bujinka. Um dos organizadores era Khalid Sheikh Mohammed, outro guerrilheiro islâmico que já tinha financiado um atentado no próprio World Trade Center quando um carro-bomba explodiu no estacionamento em uma das torres em 1993. Um inferno embaixo da torre. 5 pessoas morrem e 300 ficam feridas
na explosão que fez tremer 2 dos maiores edifícios do mundo em Nova York. A Operação Bujinka passou por várias etapas e ajustes. Por exemplo, os caras decidiram matar o Papa quando perceberam que seria muito difícil assassinar o presidente americano, né, que na época era o Bill Clinton, e a sede da CIA foi escolhida no meio de vários outros alvos, como a Casa Branca, o Pentágono e as Torres Gêmeas em Nova York. Só que o plano foi por água abaixo quando um dos terroristas estava fazendo um experimento químico num apartamento nas Filipinas, aí foi e causou um incêndio sem querer. O cara foi preso e o plano acabou sendo descoberto alguns dias antes de ser executado, ainda bem. But what kept the larger plan from being executed was little more than a lucky break. Authorities discovered a computer with Bojinka project plans along with chemicals and what appeared to be bomb-making materials at Yusuf's Manila apartment after a fire. E o que acontece? O Bin Laden foi um dos sujeitos que financiou a Operação Bujinka. Em 1996, o Khalid conversou com o Bin Laden sobre como a ideia de usar aviões no ataque terrorista poderia ser reaproveitada. E aí, em 1998, depois de explodir as embaixadas americanas lá no Quênia e na Tanzânia, o Bin Laden decidiu levar a guerra para dentro dos Estados Unidos e acabou dando sinal verde para o plano. No começo, o Bin Laden ia só financiar a operação, mas ele acabou assumindo o controle de tudo. Ele ajudou a escolher os alvos do ataque e também a selecionar os terroristas que participariam do atentado e que começaram a entrar nos Estados Unidos em 2000 e 2001. Tá, mas os Estados Unidos sabia que estava rolando tudo isso? Bem, em 2000 a CIA desconfiava que a Al-Qaeda iria fazer algum atentado grande, só que eles achavam que seria na Arábia ou em Israel. Eles não suspeitavam da ousadia de Bin Laden. E se liga só, em 2001 os caras perceberam que alguns terroristas estavam na América e que uma parte deles estava frequentando escolas de aviação e alguma coisa envolvendo sequestros de avião ia rolar. Hoje, né, quando a gente pensa nisso, dá vontade de gritar pros caras: porra, mano, é claro que os caras vão sequestrar o avião, mano. Eles vão sequestrar o avião, vão jogar nas torres. Só que hoje é muito fácil falar, né? Na época os caras não tinham certeza de nada porque precisavam juntar pequenas informações enviadas por agentes e espiões aliados no Oriente Médio. Então não seria fácil descobrir que isso ia acontecer. E é importante dizer que a CIA, né, fez algumas cagadas. Primeiro que eles não deram ouvidos a alguns rumores, que mais tarde seriam informações mesmo verídicas. E eles também não autorizaram algumas investigações sobre pessoas suspeitas. Inclusive, no dia 6 de agosto, o presidente Bush recebeu um relatório da CIA que dizia que o Bin Laden estava determinado a atacar os Estados Unidos. USA Today reports that in the 2 years before the attacks on September the 11th, NORAD conducted exercises using hijacked airliners as weapons. And one target was the World Trade Center. Pouco mais de um mês depois disso, era mais uma manhã em Nova York quando os operadores da American Airlines receberam uma ligação de uma aeromoça do voo 11. Hello, my name is Betty Ong. I'm number 3 in the back. The cockpit's not answering. Somebody stabbed in business class, and I think there's mace that we can't breathe. I don't know. I think we're getting hijacked. Eram 8h19 da manhã do dia 11 de setembro de 2001 e vocês já sabem o que aconteceu depois disso. Holy fuck! Oh my god! Oh my god! Uou! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh Jesus! Oh my god! Oh! E o mundo nunca mais foi o mesmo. Os efeitos do atentado não foram apenas as vítimas. O planeta inteiro sofreu consequências disso. Os Estados Unidos, através de George W. Bush, declararam guerra ao terror. Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped, and defeated. Mandando cada vez mais tropas para o Oriente Médio. E vários países aliados dos americanos também entraram nessa briga. Muitas pessoas ainda se lembram do que aconteceu depois. O Bin Laden se escondeu no Afeganistão, então os Estados Unidos invadiram o país em 2001 e rolou a Guerra do Afeganistão. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps
and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. 2 anos depois, os Estados Unidos invadiram também o Iraque, começando uma guerra que tirou o Saddam Hussein do poder. E o cara acabou preso e em 2006 foi executado. Mas foi só depois de 10 anos caçando implacavelmente o Bin Laden que os caras finalmente conseguiram matar ele em 2011 no Paquistão. Isso rolou na Operação Lança de Netuno, quando vários soldados de elite dos Estados Unidos localizaram a casa que estava sendo usada como esconderijo pelo Bin Laden e invadiram o local com o suporte de agentes da CIA, e o terrorista foi morto no tiroteio. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. O corpo dele foi levado para o Afeganistão, onde foi identificado, e o funeral dele rolou menos de 24 horas depois da morte. De acordo, com os costumes islâmicos, a versão oficial diz que o corpo dele foi jogado no oceano, porque os Estados Unidos afirmaram que nenhum país iria querer os restos mortais dele. Então o governo da Arábia Saudita autorizou esse procedimento. The SEALs transport bin Laden to the USS Carl Vinson in the North Arabian Sea. And just under 12 hours after he is shot and killed, Osama bin Laden is buried at sea, in conformance with Islamic tradition. Mas, na verdade, um dos motivos também é que os americanos não queriam que a sepultura do Bin Laden virasse local de culto. We move him offshore, burial at sea, which is brilliant. I mean, there's no shrine, there's no location, no country has to deal with his body and have a tomb somewhere, which is just going to be a place for future jihadists to operate around. Por causa disso, muita gente duvidou que o cara tinha realmente sido morto. Rolaram até brincadeiras com a foto oficial de sua morte, dizendo que era Photoshop. Mas a própria Al-Qaeda confirmou a morte alguns dias depois em uma postagem de militantes na internet. This morning, Al-Qaeda has confirmed that Osama bin Laden is dead. In a statement appearing on the militant website, Al-Qaeda said bin Laden's blood will not be wasted, and they promise to continue attacking America. Existe também uma versão que diz que ele realmente foi morto, mas que o seu corpo teria sido levado em segredo para os Estados Unidos. Mas a guerra ao terror não mudou muita coisa. A situação no Oriente Médio está a cada dia pior. Agora vocês sabem que o grande inimigo do mundo ocidental é o Estado Islâmico. Parece ainda mais assustador que a Al-Qaeda por um motivo importante. Ele não tem um líder que centraliza todas as ações do grupo. E olha só, o Estado Islâmico surgiu justamente a partir do braço iraquiano da Al-Qaeda. Infelizmente, a guerra contra o terrorismo parece longe de acabar. New information tonight about a deadly attack in New York City where a man hit and killed 8 people using a truck. A second blast threw the crowd into panic. Terror in the heart of Paris. Masked and heavily armed, 2 men entered the building in the center of the French capital late this morning and began firing. Basta a gente olhar os números de mortos por atentados que tivemos nos últimos anos. Pra vocês terem uma ideia, em 2001 o número total de mortos foi de 7.743. Já em 2016 esse número subiu para 34.676 mortes. O terrorismo sempre vai se manifestar através do preconceito, da intolerância e de uma visão distorcida da religião, que acaba cegando as pessoas. Essas ideologias radicais vêm deixando vítimas pelo mundo todo. E por mais que existam milhares de muçulmanos que não compactuam com esse pensamento, eles também acabam se tornando vítimas dessa violência. Países como Iraque, Afeganistão e Síria, onde a grande maioria da população é muçulmana, são os que mais sofrem com mortes causadas por terroristas no mundo. Agora, se o terrorista não aceita nada diferente daquilo que ele acredita, é o nosso papel fazer exatamente o contrário disso, aceitando a diversidade de pensamento, sobretudo em relação a temas como religião e política. Bom, vocês viram como é maravilhoso a forma como ele explica esse assunto, né? Dá para compreender tão bem, né, todo esse assunto histórico e toda essa complicação que é em compreender essa situação, né, que acontece lá na Arábia e com toda essa questão do terrorismo, né? Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse no começo, essa foi a nossa última aula do ano. Agradeço muito a todos que nos acompanharam até aqui, né? Quero desejar a todos vocês um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e torcer para que a vacina saia e que no próximo ano nós voltemos com as nossas atividades presenciais. Se não, espero encontrar vocês novamente aí na vida. Obrigado e até a próxima.